delongas. Bom, o primeiro grupo que a gente vai ver hoje é o dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Esses transtornos, eles têm uma característica essencial e fundamental, que é o aparecimento precoce nos primeiros anos do desenvolvimento, ou seja, na infância, especificamente na primeira infância, tá? É por isso, inclusive, que eles recebem esse nome, tá? Dentro deste agrupamento, e a gente estuda dessa forma aqui, né, porque é uma forma bem didática que o DSM-5-TR apresenta para a classificação dos transtornos, a gente tem aqui 5 grandes transtornos: deficiências intelectuais, transtornos da comunicação, o TEA, o TDAH e os transtornos motores. Nesta aula de revisão, a gente vai pegar de cada grupo aqueles transtornos que mais aparecem em provas, tá? Então, vamos lá. Dentro desse grupo aqui, adivinha o que mais cai? TEA e TDAH, com certeza, né? Então, de modo geral, todos eles aparecem no início do período do desenvolvimento, tá? Em especial nos primeiros 24 meses, tá? Eles tipicamente, então, se apresentam antes da criança ingressar na escola, né? Sendo caracterizados, todos eles, por déficits no desenvolvimento ou diferenças nos processos cerebrais, acarretando em algum tipo de prejuízo no funcionamento global aí, social, pessoal, acadêmico ou profissional. Essa é a característica geral do grupo, tá? E aí, especificamente falando do TEA, né, que sem dúvida, um dos mais concursáveis, a gente tem como características diagnósticas os déficits persistentes na comunicação e na interação social em diversos contextos, não apenas na escola, não apenas em casa, não apenas com os amiguinhos, né? A gente tem em múltiplos contextos, tá? Então, por isso que é um transtorno global do neurodesenvolvimento, incluindo reciprocidade social, comportamentos não verbais de comunicação usados na interação social e também dificuldades ou déficits, né, nas habilidades de desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Essa é uma das características essenciais do TEA, tá? O diagnóstico, ele requer a presença também de padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, aqueles comportamentos mais estereotipados, tá? Então, esquematizando o que foi dito aqui, você tem principalmente 2 critérios essenciais de diagnóstico do TEA, tá? Aliás, 3, se a gente for pensar que o primeiro deles é o aparecimento logo na primeira infância, muito cedo no desenvolvimento, mas essa é uma característica não exclusiva do TEA, e sim do grupo, perceba isso, tá? Agora, especificamente do TEA, a gente tem 2 características essenciais. A primeira, déficits persistentes na comunicação e na interação social, em múltiplo contexto, tá? Por que essa palavra é importante? Porque muitas crianças podem apresentar déficits eventuais na comunicação ou na interação social, decorrentes de um acontecimento isolado, de um trauma, de um momento no desenvolvimento que é mais difícil ou peculiar para aquela criança específica ou para aquela faixa etária. Aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de um déficit persistente na comunicação e na interação social, tá? Caracterizado por déficit na reciprocidade social, então, aquela dificuldade de estabelecer uma comunicação social que faça sentido, uma reciprocidade, né? Um falar e responder, uma interação que flui, né? Mais fluida, né? Em comportamentos não verbais e também em habilidades de desenvolver, manter e compreender relacionamentos, tá? Inclusive, o DSM-5-TR nos apresenta que essa característica, né, esse déficit, né, comportamental e na habilidade de compreender relacionamentos, ele é um critério sine qua non, ou seja, essencial para o diagnóstico, tá? E também no TEA a gente tem padrões restritivos e repetitivos de comportamento, tá? Então, por exemplo, movimentos estereotipados, fala estereotipada, idiosincrasias, comportamentos repetitivos, interesses fixos e restritivos, muita dificuldade, ansiedade ou relutância em mudar a rotina, por exemplo, tá? Interesses fixos por determinados objetos, né? Brincadeiras estereotipadas e não usuais, né? Para o comportamento social considerado padrão, tá?
Essas são as principais características diagnósticas do TEA, certo? Esses padrões restritivos e repetitivos de comportamento, eles podem ser comportamentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento, interesses fixos, altamente restritivos, anormais em intensidade ou foco, ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, tá? Hiper, quando é aumentada, né? Então, hiperreatividade a barulho, por exemplo, é muito comum, né? As crianças que apresentam TEA, de maneira geral, têm essa hipersensibilidade, né? Ou hiporreatividade também pode aparecer, né? Que seria uma reatividade reduzida a estímulos sensoriais ou interesse em comum por alguns aspectos sensoriais do ambiente, tá bem? Bom, a gente teve uma mudança importante de critérios diagnósticos, de enquadramento diagnósticos na CID-11, tá? Lembrando que a CID-11 ainda é uma classificação nosológica menos utilizada em provas, e a versão da CID-10 ainda está vigente no nosso ordenamento nacional, né? O Ministério da Saúde, a gente tem a previsão de começo de utilização da CID-11 oficialmente no Brasil somente a partir de 2025, tá? De todo modo, a CID-11 já vem sendo cobrada em provas, e por isso, pontualmente, eu trago aqui algumas coisas para vocês que são mais importantes dela, tá? E o autismo certamente teve uma mudança bastante significativa na CID, tá? O que acontece? Antes a gente tinha lá síndrome de Asperger, síndrome de Rett, né? Então a gente tinha um agrupamento com diversas nomenclaturas. Isso foi atualizado, foi uma mudança bem radical, né, na CID-11, neste transtorno específico, e a gente tem agora um só transtorno, que é o TEA, o transtorno do espectro do autismo, que ele vai ser agrupado com o prefixo 6A02, tá, vai ser o novo código diagnóstico, e eu acabei não trazendo aqui para vocês a especificação, mas aí você vai ter você vai ter alguns especificadores, tá? Com DI ou sem DI, com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual. Então, essa talvez seja a mudança mais significativa de toda a CID-11, tá? E isso aqui certamente vai começar a aparecer em provas daqui para frente, tá? Então, saiba que a nomenclatura mudou na CID-11, tá bem? Agora a gente tem um agrupamento único, que é o transtorno do espectro do autismo, substituindo aquelas diversas nomenclaturas da CID-10, tá? Bom, e aí ainda falando dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem o TDAH, tá? Que é bastante corriqueiro em prova também. E o TDAH, ele tem uma característica diagnóstica bem marcante, né? Que é a desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, tá? E aqui eu já vou chamar a atenção de vocês para a diferença disso aqui, tá? Antes, quero falar que o DSM aponta que é necessário um padrão persistente, olha essa palavra aqui de novo, tá? Persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Por quê? Porque se não for assim, tudo vai ser TDAH, né? Quem de nós não tem desatenção eventualmente? Quem de nós não se sente hiperativo ou impulsivo eventualmente, tá? Para critério diagnóstico, a gente precisa ter um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. E eu já vou falar desse e ou aqui, porque ele é importante para a prova, tá? Estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, portanto, qual que é a regra? Aparece cedo na infância, né? E aqui tem uma outra ainda, tem um outro fator diagnóstico, que é o seguinte: esses sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade, eles se apresentam antes de 12 anos de idade, tá bem? No autismo, a gente tem normalmente já o aparecimento dos primeiros sintomas até 24 meses. No TDAH, esse tempo é um pouco maior, tá? Até 12 anos de idade, você pode ter a constatação da sintomatologia, tá bem? O autismo, pelas características específicas diagnósticas, né, e pela sintomatologia mais acentuada,
você acaba percebendo mais cedo. Mas ambos são transtornos do neurodesenvolvimento, tá bem? Vamos lá. Então, para o TDAH, você tem 2 critérios, basicamente, tá? Não são 3, são 2, tá? Observe. Você tem que ter desatenção. E o que é desatenção? Divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter o foco e desorganização, né? Então, a atenção flui de uma maneira persistente, divaga de uma maneira persistente, né? E você tem também a impulsividade mais hiperatividade. O que eu quero que você note aqui? A impulsividade, ela vem junto com a hiperatividade. Então, vamos lá. Você pode ter um diagnóstico de TDAH somente com desatenção? Pode. Você pode ter um diagnóstico de TDAH somente com hiperatividade? Não. Se você tem hiperatividade, você vai ter necessariamente impulsividade, tá? Agora, você pode ter um diagnóstico de TDAH só com hiperatividade e impulsividade, sem desatenção? Pode, tá? Então, para caracterizar o TDAH, você tem que ter desatenção ou hiperatividade e impulsividade, tá? O E é inclusivo, né? O E soma. Então, você pode ter TDAH com desatenção, hiperatividade e impulsividade. Você pode ter TDAH com hiperatividade e impulsividade somente. E você pode ter TDAH com somente desatenção. O que você não pode é ter TDAH só com impulsividade. Tá? Ou um diagnóstico de TDAH só com hiperatividade. Isso não. Tá bem? Então, perceba que hiperatividade e impulsividade são critérios diagnósticos que caminham juntos. Tá bem? Isso é importante para a prova. E o que é hiperatividade? É atividade motora excessiva, quando não apropriado, ou um remexer, batucar e conversar em excesso. E a impulsividade são ações precipitadas que ocorrem num determinado momento, né, sem premeditação, então é uma ação impulsiva, né, ela não decorre de um pensar, de um processar sobre aquilo, a pessoa age simplesmente sem agir, sem pensar, né, com elevado potencial para dano, né? Então, por exemplo, atravessar a rua sem olhar. Tá bem? Isso é impulsividade, tá bem? Então, cuidado com essa história da hiperatividade e impulsividade, tá? E você pode, sim, ter um diagnóstico de TDAH somente com características de desatenção. Não é necessário os 2 agrupamentos necessariamente, tá? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Então, tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Joia. Então, vamos lá. Transtorno bipolar, outro campeão de ocorrência em provas, tá? O transtorno bipolar, ele tem um agrupamento específico no DSM, tá? E ele é um transtorno, eu queria que você notasse, que ele é um agrupamento de transtorno, tá? Porque a gente tem o grupo do transtorno bipolar, né? Que englobam vários transtornos, né? Esse grupo, ele está caracterizado dentro, como se ele estivesse no meio dos transtornos esquizoafetivos, né, e outros transtornos psicóticos, e os transtornos depressivos. Por que ele está no meio, bem como está aqui nessa figura? Porque o transtorno bipolar, os transtornos bipolares, eles vão conter características tanto de transtornos de humor depressivo, quanto de transtornos psicóticos. Então, é por isso que ele se encontra aqui no meio, tá? Depois a gente vai falar dos transtornos psicóticos e também dos transtornos depressivos. Mas, primeiramente, eu quero que você entenda onde é que está o transtorno bipolar aqui, que é dele que a gente vai falar primeiro, tá? Essas informações, elas parecem irrelevantes, mas elas são muito fundamentais para você fazer um critério, um diagnóstico diferencial, e são informações muito relevantes para você fugir de pegadinha de prova, né? Como é que eu diferencio um transtorno que tem um episódio maníaco ou hipomaníaco de um transtorno de humor, simplesmente, né? Então, por isso que é importante você visualizar assim, tá bom? Isso vai facilitar o teu aprendizado. Bom, de modo geral, o transtorno bipolar,
ele pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Essa talvez é a informação mais importante para a tua prova no que tange a transtornos bipolares, tá? É fácil isso aqui, é bem fácil, você só tem que pegar o macete aqui, tá? Porque se você não pega o macete, fica difícil na prova, você se confunde rapidamente. Mas com o macete aqui fica bem fácil de você diferenciar. A gente tem dentro do agrupamento dos transtornos bipolares, a gente tem o transtorno tipo 1 e tipo 2, tá? Que são os que mais caem nas provas. O transtorno tipo 1, você tem que ter um episódio maníaco. No transtorno tipo 1, você tem que ter um episódio maníaco. Então, assim, ó, veio na prova, associou mania com transtorno bipolar, é tipo 1. Imediatamente tem que vir na tua cabeça. Falou em mania, é tipo 1. Falou em mania, é tipo 1. Necessariamente é tipo 1, tá? O episódio maníaco, ele pode aparecer em diversos transtornos, ele aparece na esquizofrenia, ele pode aparecer em uma série de outros transtornos, em transtornos da personalidade, inclusive, mas quando se fala em transtorno bipolar, a gente só tem mania no tipo 1. Então fica fácil de você fugir de questão de prova, e isso cai bastante, tá? Então, transtorno bipolar tipo 1 tem mania, que pode ser antecedida ou precedida de um episódio de hipomania ou episódios depressivos, tá? Hipomania é uma mania mais leve, tá? Que ela pode, a hipomania pode preceder ou suceder um episódio maníaco. Mas necessariamente no tipo 1 você tem mania. Completamente ao contrário do tipo 2. O tipo 2 não comporta episódio maníaco. Se o indivíduo tiver um episódio maníaco sequer, ele já não pode ser enquadrado no transtorno bipolar tipo 2. É um critério de exclusão diagnóstica o episódio maníaco para transtorno bipolar tipo 2, tá? Então fica bem fácil, porque assim, a questão de prova, ela vai tentar te pegar no contrapé, né? Na pegadinha. Então, se você, assim, ó, se você não conseguir lembrar nada de transtorno bipolar, mas você só lembrar que tipo 1 tem mania, você já tem grandes chances de matar a questão de prova. Porque todo o resto vai ser para te enrolar, para tentar te confundir entre o tipo 1 e o tipo 2, tá? Se tem mania, tipo 1. Se tem mania, tipo 1. Não pode ter mania no tipo 2. O tipo 2 é caracterizado por um ou mais episódios depressivos maiores e pelo menos um episódio hipomaníaco. E eu queria muito te convidar a você começar a aprender a pensar, a interpretar. Isso é muito importante para você ganhar autonomia na hora da prova e você aprender a estudar de uma maneira mais assertiva. Pensa aqui comigo. Existe um agrupamento de transtornos que são depressivos, não existe? Então, veja, como é que um transtorno vai ser bipolar se ele tiver só um episódio depressivo maior? Ora, se eu só tenho um episódio depressivo maior, isso é um transtorno depressivo maior, e não nenhum outro tipo de transtorno. Então, necessariamente, para eu ter um outro tipo de transtorno, que seria o bipolar, eu tenho que ter um episódio depressivo maior e alguma outra coisa. Só que para ser tipo 2 não pode ser mania. Então tem que ser um episódio hipomaníaco. Porque os transtornos bipolares se caracterizam por essa oscilação entre mania, hipomania e depressão. Tá? Então, esse tipo de raciocínio é interessante você começar a aprender a fazer um raciocínio mais interpretativo, né? Para que você consiga fugir das pegadinhas justamente que a prova tenta fazer com você. Então, você sair do mero decoreba para começar a entender por que as coisas são como são, por que os critérios diagnósticos se dão dessa forma, tá? Para ficar mais claro, para diagnosticar tipo 1, você tem que ter mania. Para diagnosticar tipo 1, é imprescindível a ocorrência de pelo menos um episódio maníaco, tá? Que pode ser antecedido ou seguido de episódios hipomaníacos ou depressivos maiores. Prof, eu posso ter só um episódio maníaco para diagnosticar transtorno bipolar tipo 1? Não, porque aí você teve um episódio maníaco. Não é um transtorno bipolar, tá? A bipolaridade, pensa no nome, ela é justamente caracterizada porque há outras coisas acontecendo, e não uma só, né? Pelo menos duas, bipolar, né? Então, você vai ter um episódio maníaco, que é a característica fundamental do tipo 1,
mas você vai ter também um episódio hipomaníaco que o antecede ou sucede, então vem antes ou depois, ou um episódio depressivo que o antecede ou sucede, tá? Então, vamos lá, para o tipo 1, você tem que ter um episódio maníaco. O que é um episódio maníaco? Autoestima inflada, redução de sono, loquacidade elevada, um falar excessivo, fuga de ideias, né? Aquela sensação de despersonalização, distrabilidade, agitação motora, envolvimento em atividades com potencial dano. Lembrando que o episódio maníaco, ele é suficientemente grave para acarretar, inclusive, uma hospitalização ou causar um dano, um prejuízo severo em alguma das áreas da vida pessoal, tá? Trabalho, família, estudos, etc., tá? Ele é severo, um episódio maníaco, ele é severo. É isso, inclusive, que o difere do episódio hipomaníaco, a severidade, tá bem? É a severidade, né? O grau, a intensidade é que vai diferenciar do hipomaníaco, que tem as mesmas características da mania, só que em menor intensidade, tá? Então, no tipo 1, você tem a mania, um episódio maníaco, tá? E você tem episódios hipomaníacos e ou episódios depressivos maiores, tá? Que não são imprescindíveis para fechar o diagnóstico. Por quê? Porque você vai ter o aparecimento deles ou não, antes ou depois, não necessariamente os dois, tá? Não necessariamente os dois. Então, a diferença de um episódio maníaco para o hipomaníaco é a gravidade, como eu falei, né? O hipomaníaco, ele é necessariamente mais leve, tá? E os episódios depressivos maiores, a gente vai falar deles logo mais aqui no grupo dos transtornos depressivos, mas eles podem estar presentes ou não, antes ou depois de um episódio maníaco, que é essencial para o transtorno bipolar tipo 1, tá? Bom, e aí o tipo 2, a gente tem como imprescindibilidade, nunca, jamais, em toda a história do paciente, ter havido um episódio maníaco. Ocorreu um episódio maníaco, ocorreu um episódio hipomaníaco ou depressivo maior associado, é transtorno bipolar tipo 1. Se ocorreu episódio maníaco, você já descarta o tipo 2, porque ele não pode, eles não podem coexistir, tá? E aí, preste atenção. No tipo 2, você tem que ter um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo maior, tá? Você tem que ter ambos. Aqui, você tem que ter ambos. Para o bipolar tipo 2, você tem que ter ambos. Pelo menos um episódio hipomaníaco e pelo menos um episódio depressivo maior. A ordem em que eles aparecerem não importa. Você pode ter primeiro um depressivo maior e depois um hipomaníaco, 2 episódios de depressivo maior e um episódio hipomaníaco depois, tá? Um episódio hipomaníaco primeiro e um depressivo maior depois, mas os dois têm que estar presentes e não pode haver um episódio maníaco presente, tá? O que nos faz pensar sobre a dificuldade do diagnóstico do transtorno bipolar, vocês não concordam? Tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Porque, veja, às vezes o paciente vai se apresentar num momento de episódio depressivo maior. E isso pode induzir o clínico a fechar um diagnóstico de transtorno depressivo, né? É também difícil, às vezes, você diferenciar clinicamente, né? Aqui em tese, na teoria é fácil para nós, né? Mas, assim, na prática, é difícil você diferenciar um episódio hipomaníaco de um episódio maníaco, quando você não tem um comportamento, assim, evidentemente ameaçador, né? Que incorra, por exemplo, numa hospitalização do paciente, né? Então, por isso, né, a dificuldade sabida aí dos diagnósticos, tá? Porém, para diferenciar um e outro na prova, fica bem fácil se você lembrar que a mania só existe no transtorno tipo 1, tá bem? Bom, e aí, falamos dos transtornos bipolares e vamos agora entrar no grupo dos depressivos, que também é um grupo grande, todos eles são agrupamentos grandes, tá? Mas as provas de concurso, gente, elas têm suas preferências. É por isso que a gente sempre diz, sempre a gente fala que é um estudo absolutamente incoerente você estudar por livros. É um estudo que não vale a pena, que você não vai sair do lugar. Olha o tamanho desta bagaça, né? A gente tem aqui um manual imenso de transtornos, tá?
Só que nem todos eles caem na prova. Tem transtorno que nunca caiu e provavelmente nunca cairá. Então, para concurso público, a gente tem que fazer o filtro, porque o nosso objetivo não é se tornar expert em DSM, conhecer todas as nuances do manual. O nosso objetivo é marcar o X na letra certa, tá? Dentro dos grupos depressivos, a gente tem aqui dois transtornos que se destacam em provas, que é o depressivo maior e a distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Cuidado com os sinônimos, tá? Você tem que lembrar que distimia é um transtorno depressivo persistente, tá? Vamos esmiuçar, então. O transtorno depressivo maior, ele é caracterizado, é o popular transtorno depressivo, tá? Mas oficialmente, né, ele tem esse nome de transtorno depressivo maior. Ele é caracterizado por 5 ou mais sintomas, que a gente vai ver agora, tá? Sendo que pelo menos 2 deles são esses dois aqui, dentre esses 3 primeiros, tá? Então, você tem humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, tá? E você tem que ter, no mínimo, um período de 2 semanas com esses sintomas, tá? Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia. Perda ou ganho significativo de peso. Observe isso aqui, tá? Tanto o peso quanto o sono pode ser aumentado ou diminuído no transtorno depressivo maior. Tá bem? As duas possibilidades são possíveis, desde que, obviamente, associadas aos outros critérios diagnósticos, né? Insônia ou hipersonia, né? A hipersonia é o dormir demais, né? Agitação ou retardo psicomotor, então aqui também as duas coisas. Fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade, culpa excessiva, sentimentos de capacidade diminuída para pensar, para se conectar, ou uma dificuldade acentuada de tomar decisões quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, né? Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente, tá? Já a distimia é um transtorno depressivo persistente, tá? Você tem um humor depressivo na maior parte do dia por pelo menos 2 anos, ou 1 ano para crianças e adolescentes, tá? Então, a distimia, ela é mais permanente do que o transtorno depressivo maior, tá bem? Então, esse é um transtorno mais persistente, como o próprio nome sugere, tá bem? Você tem um humor deprimido, né, por um longo período de tempo, né, caracterizado por 2 ou mais das seguintes características: apetite diminuído ou alimentação em excesso, os contrários, né, de novo aqui, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, concentração pobre ou dificuldade de tomar decisões, sentimentos de desesperança. Perceba que isso aqui é praticamente a mesma coisa do transtorno depressivo maior, tá? Então, a diferença aqui vai ser na duração dos sintomas, tá? Você tem, para o transtorno depressivo maior, pelo menos 2 semanas sintomáticas, e na distimia você tem pelo menos 2 anos, tá? Então, essa temporalidade é importante para o diagnóstico diferencial, tá bem? E aí a gente entra nos transtornos de ansiedade, tá bem? Esse aqui é um outro agrupamento do DSM, e neste agrupamento a gente tem como característica principal 2 questões para todos os transtornos que a gente vai ver desse grupo, tá? Um nível excessivo de medo e um nível excessivo de ansiedade, tá? Então, medo e ansiedade são sintomas que caminham juntos, neste grupo de transtornos, tá bem? Então, a gente tem aqui, como sintomas de níveis excessivos de medo, né? Períodos de excitação elevada, ligados à fuga e luta, né? Aquele momento em que você tem o coração disparado, né? Sudorese, alguns sintomas físicos, inclusive, né? Com pensamentos de perigo iminente e comportamentos evasivos. E níveis excessivos de ansiedade correspondem a uma tensão muscular, vigilância preparatória para perigos futuros, manifestando-se em comportamentos cautelosos ou de esquiva, tá? Bom, dentro deste grupo, né, que é o grupo 4, a gente tem o transtorno de ansiedade de separação,
mutismo seletivo, fobias, as fobias estão aqui. A gente tem o transtorno de ansiedade social, o transtorno de pânico, campeão de cobrança em prova, a agorafobia e o transtorno de ansiedade generalizada, tá bem? A gente vai falar um pouquinho agora do transtorno de pânico. O transtorno de pânico envolve ataques de pânico. Pergunta capciosa, filha da mãe, que já vem em prova. Ataque de pânico é um transtorno? Não. Ataque de pânico não é um transtorno. Ataque de pânico é uma sintomatologia do transtorno de pânico. Tá? O ataque em si não é o transtorno. Olha que questão filha da mãe que eu já vi em prova, tá? Então, os ataques de pânico ocorrem dentro do transtorno de pânico. Eles são recorrentes e inesperados. É um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos, durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. Então, durante aquele pico, né, abrupto, de medo e desconforto intenso, a gente tem o aparecimento de palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores e abalos, sensações de falta de ar, sufocamento, asfixia, dor ou desconforto torácico. Os relatos dos pacientes, né, dão conta de nos informar que trata-se de algo absolutamente desagradável, né, uma sensação de morte iminente, parece que, né, você vai realmente não dar conta de sair daquela situação, daquele surto, né? Náusea, desconforto abdominal, sensação de tontura, pelo menos 4 desses aqui, tá? Calafrios, ondas de calor, parestesias, que são aquelas sensações de formigamento no corpo, né? Pernas, mãos, braços, membros normalmente, né? Desrealização ou sensação de realidade, ou despersonalização, que é a sensação de distanciamento de si mesmo, né? Como se estivesse ocorrendo fora de você, né? Medo de perder o controle, de enlouquecer e medo de morrer, tá? Uma sintomatologia aguda, portanto, tá? Esse é a sintomatologia do ataque de pânico que ocorre dentro do transtorno de pânico, tá? Pelo menos um dos ataques no transtorno de pânico, ele foi seguido de 1 mês ou mais, de uma ou ambas das seguintes características. Então, veja que para o transtorno de pânico, não basta você ter um ataque de pânico, você tem que ter também a ocorrência do seguinte: a apreensão ou preocupação persistente acerca dos ataques de pânicos adicionais e sobre suas consequências. Então, a pessoa que sofreu um ataque de pânico uma vez, ela fica apreensiva ou preocupada de ter outro ataque de pânico, né? E uma mudança mal adaptativa significativa no comportamento relacionada a esses ataques. Então, comportamentos que têm por finalidade evitar os ataques, né? Então, por exemplo, se o primeiro ataque de pânico se deu numa situação de encontro social, por exemplo, né, de um encontro familiar, por exemplo, a pessoa vai tentar evitar, né, ao máximo, estar novamente num ambiente semelhante, para que, com medo justamente do ataque acontecer novamente, tá bem? Estamos indo rápido demais, estão conseguindo acompanhar? A nossa ideia aqui é revisar, bem rapidão mesmo, né? Tá? Os transtornos obsessivos, então, estamos entrando já no grupo 5. Transtornos obsessivos, eles são aqueles, é o agrupamento que abarca o toque, né? Que é o transtorno que sem dúvida, é o que mais aparece em prova, tá? Junto com transtorno dismórfico corporal, transtorno da acumulação, tricotilomania, que é o transtorno de arrancar o cabelo, né? E o transtorno de escoriação, tá? Dentro desse grupo, o que mais nos importa nas provas é realmente o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Que veremos agora. Sobre o TOC, aliás, eu acho que esse grupo inteiro aqui, ele é mais, assim, mais amplamente conhecido no público leigo, não psi,
né? Pessoas que não trabalham com transtornos mentais, assim como o transtorno depressivo, né? Por exemplo, só que assim, distimia, nunca ninguém ouviu falar. Se você pergunta para um leigo o que é distimia, ninguém sabe, né? Se você pergunta para um leigo o que é toque, ele provavelmente vai ter uma ideia do que seja, né? Assim como o transtorno de acumulação, né? Então, mas o toque, especificamente, é um transtorno que foi popularizado pelas suas características peculiares, tá? Do transtorno obsessivo-compulsivo, é muito importante que você saiba diferenciar as obsessões das compulsões, tá? O que é uma obsessão? Obsessão é um pensamento. Obsessão é um pensamento. É um impulso ou imagem recorrente na cabeça, tá? Persistente aqui dentro, no pensamento, que em algum momento durante a perturbação são experimentados como sendo pensamentos intrusivos, indesejados e que na maioria dos indivíduos causam acentuada ansiedade e sofrimento, tá? Já a compulsão é a ação. Enquanto a obsessão é o pensamento, a compulsão é a ação, é o ato em si, é o comportamento em si, tá? Então, a obsessão é o pensar impulsivo, recorrente, é um pensamento intrusivo, é um pensamento indesejado, tá? Como, por exemplo, né, o pensamento, se eu não conferir 30 vezes se eu fechei a porta de casa, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Esse é um pensamento intrusivo, tá? E o comportamento repetitivo de ir lá e conferir 30 vezes a maçaneta é, de fato, a compulsão, o ritual, o comportamento em si, tá? Que é repetitivo, né? Então, lavar as mãos, organizar, verificar, ou então atos mentais. Então, olha a diferença aqui, tá? Isso aqui também é ação, só que é uma ação que ocorre mentalmente, tá? Então, você vai contar até 159, se você não contar até 159 antes de sair de casa, vai acontecer alguma coisa, e aí você para e conta mentalmente até 159, tá? Isso é um comportamento, muito embora seja um ato interno, mental, isso é um comportamento, tá percebendo a diferença? Tá? Então, orar, cantar, repetir palavras em silêncio, tá? Que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão. Então, primeiro vai surgir o pensamento, tenho que fazer, e em seguida vai surgir o ritual, fazer propriamente dito, tá? O ato em si. Tá? Então, esses comportamentos no toque, eles não têm nenhuma conexão realista com aquilo que eles visam neutralizar ou evitar, né? Ou seja, não há nenhuma correlação real entre contar até 159 e morrer, ou falecer, ou desmaiar, sei lá, né? Numa associação aí, num exemplo de associação que o indivíduo com transtorno obsessivo-compulsivo pode fazer, tá bem? Então, essas são, isso aqui costuma ser pegadinha frequente nas nossas provas, tá? Muito bem. Ainda sobre o toque, ele está associado a uma qualidade de vida reduzida, altos níveis de prejuízo social e profissional, né? Sim, porque a pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo, ela vai se atrasar para o trabalho, porque ela tem um ritual que ela tem que cumprir, né? Caso contrário, ela sente que alguma catástrofe vai acontecer, né? As pessoas, no geral, né? Tendem a olhar para as pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo com bastante rejeição social, né? É muito comum. Então, essas pessoas são taxadas, são bastante incompreendidas, né? São taxadas de loucas, enfim, todos os estereótipos que né, que a gente sabe que existem. Bullying também é muito comum, né, com pessoas com toque. Então, o tempo despendido nos rituais prejudica, causa um prejuízo e também acaba afastando outras pessoas, tá? Depois, temos os transtornos relacionados a traumas. Bom, neste agrupamento aqui, também cai muito em prova, tá? A gente tem uma novidade bastante importante do DSM-5-TR, desse grupo aqui, que é o luto prolongado, transtorno do luto prolongado,
A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Além do transtorno do luto prolongado, a gente tem, neste agrupamento, o apego reativo, a interação social desinibida, o estresse agudo, o transtorno de adaptação e o mais concursável, transtorno de estresse pós-traumático, tá? É muito importante o transtorno de estresse pós-traumático para provas, por quê? Ele é muito comum no ambiente jurídico, né? É muito comum profissional da área jurídica pegar casos de vítimas ou testemunhas de violência traumatizadas, né? Com transtorno de estresse pós-traumático. É muito comum na área organizacional também, às vezes você tem cenários de afastamento de profissionais ou de servidores, né? De empregados ou servidores por conta de estresse pós-traumático no trabalho, tá? Então, tem se falado mais sobre isso, transtorno de estresse pós-traumático no trabalho, profissões como socorristas, área policial, área médico-legista, esse tipo de profissional que está em constante contato com violência, com desastres, com tragédias humanas e ambientais, é muito comum você ter esse quadro, tá? Então, esse agrupamento aqui é uma aposta minha para qualquer prova que você for fazer, tá? Não deixe de estudar TEPT e luto prolongado para sua prova de jeito nenhum, tá bem? Porque tá na moda cobrar isso aqui, tá? Luto prolongado pela novidade, tá? Que é trazida pelo DSM-5-TR, tá bem? Bom, vamos falar então do TEPT. O TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele se caracteriza por uma exposição a episódio concreto ou ameaça, tá? De morte, lesão grave ou violência sexual em uma ou mais das seguintes formas. Primeiro, vivenciar diretamente o evento traumático, então você foi vítima, tá? Você vivenciou diretamente, ou você vai testemunhar pessoalmente o evento traumático ocorrido, tá? Com outras pessoas, normalmente pessoas próximas, né? Então, uma criança que é testemunha do pai violentando a mãe, né? Por exemplo. Saber que o evento traumático ocorreu com um familiar ou com um amigo próximo. Nos casos do episódio concreto ou ameaça de morte, é preciso que o evento tenha sido violento ou acidental, para critério diagnóstico, tá? Ou então ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos de eventos traumáticos. E é aqui que pega os profissionais de saúde, tá? Os profissionais de cuidado, por exemplo, socorristas que recolhem restos de corpos humanos, policiais que são repetidamente expostos a detalhes de abuso infantil, de violência, de morte, de briga de gangues e etc, tá? Então, é por conta deste item 4 aqui que você tem uma grande incidência de transtorno de estresse pós-traumático em determinadas profissões, tá bem? E isso é tendência em prova, anote, tá? Bom, e aí, ainda para caracterizar o TEPT, você tem a presença de um ou mais dos seguintes sintomas intrusivos. O que é um sintoma intrusivo? É aquele sintoma que ele vem do nada. Do nada, ele toma conta de você. Ele aparece do nada. Você tem a impressão que você está sendo invadida por ele. Por isso que se chama intrusivo, tá? Lembranças intrusivas angustiantes, então você está lá no meio de um jantar em família e do nada vem aquela lembrança daquela cena violenta que você vivenciou ou testemunhou ou se expôs no trabalho, tá? É recorrente, é involuntária. Sonhos angustiantes recorrentes, nos quais o conteúdo ou sentimento do sonho estão relacionados ao evento traumático. Reações dissociativas, os chamados flashbacks, tá? O que é um flashback? É uma reação dissociativa, é um sinônimo, tá? Cuidado com sinônimos em prova, né? Nas quais o indivíduo sente ou age como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. Então, o flashback ele é caracterizado por uma repetição daquele sentimento, né, que você vivenciou no ato, tá? Sofrimento psicológico intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou externos
que meramente simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático vivenciado ou testemunhado, né? E reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos, tá? O que pode ser uma reação fisiológica? Taquicardia, sudorese, dor de barriga, diarreia, esse tipo de coisa, tá? Reações fisiológicas, que são intensas também, tá? Ainda em relação ao TEPT, você tem uma evitação persistente de estímulos associados ao evento traumático, começando após a ocorrência do evento, né? Como, por exemplo, né? Evitação ou esforços para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes, né? Que estão associados de perto ao evento traumático. Então, e essa evitação, ela é angustiante, né? Evitação ou esforços para evitar as lembranças externas, então pessoas, lugares, conversas, atividades ou qualquer situação que vai despertar, o que pode despertar recordação, pensamento ou sentimento angustiante acerca do evento traumático, tá? Alterações negativas das cognições e no humor associadas ao evento traumático são comuns também, tá? Como, por exemplo, incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático, tá? Geralmente devido à amnésia dissociativa, né? Que é aquela amnésia pontual em relação ao evento traumático e não a outros fatores, né? E também crenças ou expectativas negativas, persistentes e exageradas, tá? A respeito de si mesmo, dos outros ou do mundo, né? Especialmente em crianças, né? Sou mal, não se deve confiar em ninguém, o mundo é perigoso, etc., né? Alterações também marcantes na excitação e na reatividade associados ao evento traumático, começando ou piorando após o evento, né? Como, por exemplo, comportamento irritadiço, surtos de raiva, comportamento imprudente ou autodestrutivo, hipervigilância, sobressalto, problemas de concentração, ou também perturbação do sono, tá? O TEPT também pode ser diagnosticado em crianças, tá bem? Com uma sintomatologia também semelhante. Certo? Pesado, né? Aula pesada hoje? Aula pesada, né? A gente só está falando aqui de transtornos, né? Então, a aula acaba ficando um pouco pesada, mas vamos lá, cai em prova, né? Provavelmente a gente se depara também com isso na nossa atuação profissional, então precisamos conhecer. Bom, e o transtorno do luto prolongado é uma grande novidade do DSM-5-TR, tá? Por isso, é uma aposta minha para provas, tá? Doravante, tá? Que o DSM-5-TR tende a ser cobrado e cobrado cada vez mais, né? Até que chegue um momento que o DSM-5 não vai mais ser cobrado, né? Ele continua sendo, por enquanto, mas a tendência é que ele seja gradualmente, inteiramente substituído, tá? Bom, sobre o luto prolongado, o primeiro comentário que é importante a gente fazer aqui é que o luto por si só, né, o luto por si só, ele não é algo patológico. O processo de luto, ele é natural, inclusive esperado, sempre que você tem uma perda de um ente querido, né? Então, é absolutamente esperado que quando você perde uma pessoa querida, uma pessoa próxima, né, você você apresente sintomas que condizem com o nível de intimidade, de relacionamento que você teve com a pessoa que você perdeu, tá? Todavia, a partir de 12 meses, o DSM entende que pode haver problemas em relação à elaboração deste luto, tá? Então, o primeiro critério diagnóstico que você tem que lembrar é que só vai haver um transtorno, quando se fala em luto, a partir de 1 ano após a morte, tá? Então, todos os comportamentos até 1 ano da data da morte não são considerados transtorno do luto prolongado. Você só preenche o critério diagnóstico se a sintomatologia se apresenta a partir de 12 meses, tá? Então, a morte ocorreu há pelo menos 12 meses, certo? Para crianças, esse tempo é reduzido em 6 meses, tá?
Para crianças, esse tempo é menor, tá? Desde a morte, desenvolveu-se uma resposta ao luto persistente, caracterizada por um ou ambos dos sintomas a seguir. Então, ó, presta atenção aqui. Você tem a sintomatologia, que a gente vai ver agora, desde que a pessoa ficou em luto, desde o dia em que em que o ente querido faleceu. Sim, a sintomatologia existe. Mas você só fecha o diagnóstico a partir de 12 meses da morte. Pegaram isso? Isso é importante, tá? Então, desde a morte, não é que apareceu 12 meses após a morte, tá? 12 meses se passaram, você não sentiu nada, e aí você começa a ter um transtorno do luto prolongado. Não, você teve uma sintomatologia, só que nos primeiros 12 meses isso não se enquadra enquanto um transtorno, tá? A partir de 1 ano da morte, isso começa a ser olhado como um transtorno, tá? Então, é uma sintomatologia que é persistente, caracterizada por um ou ambos dos sintomas que a gente vai ver a seguir, na maioria dos dias, tá? Saudade intensa da pessoa falecida e preocupação ou lembranças da pessoa falecida. Em crianças, essa preocupação pode se concentrar nas circunstâncias da morte, né? Na forma como a pessoa morreu, por exemplo, tá? Desde a morte, pelo menos 3, desde a morte, tá? Isso é importante. Tô vendo pegadinha de prova aqui, tá? Desde a morte, você tem pelo menos 3 dos seguintes sintomas, tá? Mas só com 12 meses para frente você tem o diagnóstico. Quais são os sintomas? Pelo menos 3 desses aqui, ó. Perturbação da identidade, por exemplo, sentir que parte de si mesmo se foi, né? Sensação acentuada de descrença sobre a morte. Isso aqui é especialmente importante em mortes abruptas, né? Quando elas não decorrem de uma doença, por exemplo, que a família estava esperando, estava se preparando, né? Evitar lembrança de que a pessoa está morta. Em crianças pode se caracterizar por esforços, né? Para evitar essa lembrança. Dor emocional intensa, como, por exemplo, raiva, amargura, tristeza relacionada à morte. Dificuldade para se reintegrar às próprias relações e atividades. Então, você, por exemplo, desde a morte, né, já se passou 1 ano, mas desde a morte você não conseguiu voltar para o trabalho ou desenvolver as suas atividades num ritmo parecido com o que era normal para você antes, né? Um entorpecimento emocional, então uma ausência ou uma redução das emoções. Sentir que a vida não tem sentido e uma solidão intensa como consequência dessa morte, tá? Então, veja que tudo isso é super comum e esperado durante o período de luto, o luto normal, né? O luto considerado normal. E a partir de 12 meses, então, toda essa sintomatologia passa a ter um enquadramento psicopatológico, tá? Críticas a esse respeito, sim, podemos fazer várias, né? Eu, particularmente, acho pouco tempo, 12 meses para você elaborar um luto, né? É claro que isso é muito variável, mas para nós, para provas, basta que a gente entenda, né, qual é o critério para enquadramento diagnóstico. Isso que importa para nós, tá? Ainda sobre o luto patológico, e eu estou esmiuçando esse transtorno porque ele é novidade, então, né, estou trazendo aqui para vocês aquilo que é mais provável de cair em prova. Sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo social, né, então, não é aquele luto que você, apesar de enlutada, você vai para a vida, você faz teus corres, você faz tuas coisas, né, não, você tem um sofrimento clinicamente significativo, um prejuízo social. A reação ao luto, ele excede claramente os normativos sociais. Então, claramente a pessoa está vivenciando e demonstrando comportamentos, né, que são culturalmente acima do que se espera socialmente, tá? Eles são acima do esperado, eles excedem claramente normas sociais, culturais ou religiosas esperadas para a cultura e o contexto do indivíduo. Aproveitando esse texto aqui, quero fazer um comentário com você. O DSM-5-TR, TR vem de texto revisado, né? Então, a versão 5 do DSM, ela não sofreu uma mudança abrupta, porque isso caracterizaria um DSM-6, né? E nós não tivemos um DSM-6, nós tivemos um DSM-5 texto revisado. E uma das principais revisões que foi feita
foram feitas justamente no DSM, foi a questão das novas considerações sobre contexto, tá, social. Cada vez mais as classificações nosológicas, né, como a CID e o DSM, estão considerando fatores socioculturais como impactantes nos critérios diagnósticos, tá? E isso é muito legal, porque normalmente quando a gente pega só uma classificação nosológica, ela tende a ser muito limitante, né? E é importante a gente perceber, né, que tem essa consideração das normas culturais, sociais, religiosas, assim, para o enquadramento dos transtornos, tá? Esses sintomas todos de luto prolongado, eles não se explicam melhor por outros transtornos mentais, né? Aliás, como todos os transtornos do DSM, esse é sempre um critério diagnóstico, né? Tá bem? Como estamos até aqui? Estamos bem? Estamos indo bem? Eu acho até que a gente está indo, tá andando rápido, tá? Então, vamos lá. O que vocês acham? Não, acho que vamos ver o grupo 7 aqui, e daí a gente faz uma pausa, tá bem? Pode ser? Bom, para os transtornos alimentares, a gente tem o seguinte enquadramento. Pica, transtorno de ruminação, transtorno restritivo e evitativo, anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Sem dúvida, os três últimos são os que mais caem nas provas, né? Anorexia, bulimia e compulsão alimentar. E eu quero detalhar um pouquinho a compulsão, porque ela faz parte, né, do comportamento bulímico e é importante para as nossas provas, tá? Pica, só aqui já que o nome não é autoexplicativo, só para não deixar no ar aí, né? Diferente de ruminação, restritivo e evitativo, que a gente já lembra mais ou menos que imediatamente, né? Pica é você fazer a ingestão de alimento, de coisas que não são alimentícias, né? Então, por exemplo, comer terra, né? Comer fezes. Ou outras coisas, né, materiais, né, que não são alimentícios, tá? Esse é o pica, tá bem? Vamos falar da anorexia, bulimia e compulsão. A anorexia, eu acredito que ela seja mais fácil de a gente lembrar, porque ela também é muito difundida, né? A anorexia ela é muito difundida. Se você pergunta para uma pessoa leiga o que é anorexia, ela provavelmente vai saber, né? Não no nível de detalhe que a gente precisa aqui, né? Nós precisamos ir para a prova, mas normalmente é algo que se conhece, né? Então, a anorexia consiste na restrição de ingesta calórica em relação às necessidades. A pessoa se autoimpõe uma dieta absolutamente restritiva, né? Ela quase não come. Então, leva a um peso corporal significativamente abaixo do contexto para idade, gênero, trajetória do desenvolvimento e saúde física. Então, a principal característica da anorexia é que ela é visível. Você tem uma pessoa com peso visivelmente, né? A pessoa é visivelmente abaixo do peso, né? Então, é um peso inferior ao peso mínimo normal, né? Ou, no caso de crianças e adolescentes, menor do que o minimamente esperado, tá bem? Então, a anorexia, ela é a mais visível, o mais visível dos transtornos alimentares, tá? A anorexia, além de a pessoa se impor uma restrição de ingesta calórica, a pessoa também tem um medo intenso de ganhar peso ou de engordar, né? E ou então um comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com peso significativamente baixo, tá? O que seria um comportamento persistente que interfere no ganho de peso? Atividade física excessiva, por exemplo. Tá? Esse é um comportamento que interfere no ganho de peso, tá? Então, mesmo estando significativamente abaixo do peso, a pessoa tem um medo intenso de engordar, tá bem? Perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados. Então, você tem uma clara distorção da autoimagem, né? Influência indevida do peso ou da forma corporal na autoavaliação ou ausência persistente do reconhecimento da gravidade do baixo peso corporal atual. Então, é aquela pessoa que está com 40 quilos, né? E se olha no espelho e se sente acima do peso, né?
Já a bulimia, ela envolve episódios recorrentes de compulsão alimentar. A bulimia envolve episódios de compulsão alimentar. E você viu no quadro que a gente mostrou há pouco que compulsão alimentar é um outro transtorno. Então, fica de olho aqui para você entender a diferença, tá? Um episódio de compulsão alimentar, ele é o seguinte: ele é uma ingestão em um período de tempo recortado, curto, tá? Por exemplo, 2 horas, 1 hora, 2 horas, de uma quantidade de alimento definitivamente maior que a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período, sob circunstâncias semelhantes. Então, não é você, naquele momento, capivara raivosa, né, querendo comer tudo o que você vê pela frente, porque você ficou um dia inteiro sem comer, né? Todas nós passamos por isso, eventualmente, né, ou corriqueiramente, né? Não, aqui a gente está falando, né, de você comer uma quantidade de alimento definitivamente maior, né? Então, o que seria isso, por exemplo? Seria uma pessoa, por exemplo, ir no drive-thru lá do McDonald's e pedir 4 lanches, né? 4 lanches completos e ela comer todos os 4, né? Num intervalo de tempo curto, né? De, por exemplo, 1 hora, 2 horas. Isso é um episódio de compulsão alimentar, tá? Então, não é você esporadicamente, né, comer uma quantidade maior do que você normalmente está habituada, ou mais que todo mundo, né? Mas, assim, de uma maneira aceitável, tá? A sensação é de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Então, não é aquela coisa assim, ai, tô com uma fome, né? Tô com uma. Não é uma coisa saudável, né? Não é uma coisa assim. É realmente algo que causa uma sensação de falta de controle. Inclusive, é comum que a pessoa coma bastante rápido, né? Faça a ingestão dessa quantidade definitivamente maior de alimentos de uma maneira bastante rápida, tá? Por exemplo, o sentimento de não conseguir parar de comer ou de não controlar o que e quanto está ingerindo, tá bem? Comportamentos compensatórios inapropriados. Isso aqui é chave para você diferenciar a bulimia da compulsão alimentar. Então, a bulimia tem compulsão alimentar, só que, além da compulsão alimentar, na bulimia, você vai ter um comportamento compensatório. O que é um comportamento compensatório? Você comeu uma quantidade definitivamente maior de alimento, com uma sensação de que não conseguia parar de fazer esse ato, né, de comer de uma maneira compulsiva, e logo após isso, o indivíduo com a bulimia nervosa, ele vai provocar um vômito, por exemplo, né, com o uso indevido de laxantes, com diuréticos, com outro tipo de medicamento, ou então vai fazer exercício de forma excessiva, ou vai ficar, sei lá, 4 dias sem comer, tá? Então, você tem um comportamento compensatório na bulimia, tá bem? Isso é chave para você diferenciar da compulsão alimentar, que está dentro da bulimia, tá bem? Então, a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios ocorrem, em média, no mínimo 1 vez por semana durante 3 meses. Isso aqui é importante também, tá? 1 vez por semana, no mínimo, durante 3 meses. A autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporal. Perceba que na bulimia, você não tem um indivíduo aqui excessivamente abaixo do peso, como você tem na anorexia. Aqui nós temos um indivíduo que não tem um peso diminuído, ou que tem um peso normal, ou até que tem sobrepeso, tá? Mas não é um indivíduo que apresenta a aparência do indivíduo que tem o transtorno da anorexia de uma maneira bem evidente, tá? A perturbação não ocorre exclusivamente durante os episódios de anorexia. Sim, porque na anorexia você também pode ter episódios de compulsão alimentar, tá? Então, a compulsão alimentar, ela pode vir sozinha, e daí vai ser um transtorno isolado. Você pode ter compulsão alimentar na bulimia, que é o mais comum, né? E você pode ter, menos comum, episódios de compulsão alimentar na anorexia também, tá?
Então, mas para você caracterizar a bulimia, você tem que ter uma perturbação que não ocorre exclusivamente em função de episódios de anorexia. Certo? E aí, só para ficar mais claro para você, em relação à compulsão alimentar, a gente já viu que ela é caracterizada pelos seguintes aspectos: a ingestão de um alimento definitivamente, de uma quantidade definitivamente maior, e a sensação de falta de controle sobre essa ingestão, né? Mas aí, você tem o seguinte, os episódios de compulsão alimentar, eles estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos: comer mais rapidamente que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio. Tudo isso pode acontecer na bulimia também, tá? Comer grandes quantidades de alimento na ausência de sensação física de fome. Então, essas aqui são as características da compulsão alimentar em si, tá? Comer sozinho por vergonha do quanto está comendo. Sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou culpado em seguida, tá? Há um sofrimento em virtude dessa compulsão alimentar, não é uma ação satisfatória para o indivíduo comer de uma forma maior do que do que normalmente se comeria, tá? Não é algo que traz satisfação. Os episódios ocorrem ao menos uma vez por semana durante 3 meses, exatamente igual na bulimia, só que é o seguinte, a diferença aqui da compulsão alimentar para a bulimia é exatamente pelo fato de não ocorrer na compulsão alimentar um comportamento compensatório inapropriado, tá? Então, vamos lá. Normalmente, indivíduos que sofrem de obesidade vão ter episódios de compulsão alimentar, que é essa ingesta de grande quantidade de alimentos que causa muito sofrimento, né? E que não está associado a um comportamento compensatório. Tá bem? Então, o DSM traz essa compulsão alimentar como presente em quadros de obesidade, presente em quadros de bulimia nervosa, presente em casos de anorexia, tá? E ela vai ser isolada, você tem um diagnóstico de compulsão alimentar sem ter junto anorexia e sem ter junto bulimia, pelas características específicas da bulimia e da anorexia, né? Quais sejam. Na bulimia, você tem um comportamento compensatório, o vômito normalmente, né? A indução do vômito. E na anorexia, você tem essa preocupação excessiva com o peso e você tem uma restrição da ingesta que antecede ou sucede a compulsão alimentar. E o peso visivelmente abaixo do esperado para a idade, tá? E para o período do desenvolvimento. Tá bem? Ficou claro, gente, a diferença? O transtorno é consistentemente associado a sobrepeso e a obesidade, a compulsão alimentar, tá? Tem em comum com a bulimia nervosa, o comer compulsivo recorrente, porém, difere da última, né? Exatamente como a gente falou aqui. O comportamento compensatório inapropriado está ausente, quando é só compulsão alimentar, você não tem o vômito induzido da bulimia, tá? Pessoas com transtorno só de compulsão alimentar não costumam exibir restrição dietética marcante. Então, veja, a pessoa que sofre de anorexia e a pessoa que sofre de bulimia, elas fazem dieta. A pessoa que tem compulsão alimentar, não. Ela não tem uma restrição dietética marcante. Ela tem episódios de compulsão alimentar, mas ela come normal, tá? Ela não está fazendo dieta. Ela está comendo normal, tá? Normalmente é uma pessoa, são pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, né? Então, elas têm uma ingesta calórica normal, não fazem dieta e têm episódios de compulsão alimentar. A pessoa com anorexia, ela faz dieta o tempo inteiro. Ela praticamente não come, come muito pouco, né? A pessoa que tem bulimia, ela faz dieta e frequentemente sai da dieta com episódios de compulsão alimentar, tá? E comportamento compensatório subsequente, certo? Então, é bem importante você saber diferenciar, principalmente a compulsão da bulimia, que pode ser o que mais possa confundir vocês, tá?
Bom, em termos de resposta a tratamento, as taxas de melhora são consistentemente maiores em indivíduos com transtorno de compulsão alimentar do que aqueles com bulimia nervosa, tá? Por quê? Porque na bulimia você vai ter esse comportamento compensatório, né? Que é difícil da pessoa ressignificar, né? E se livrar dele. Também a resposta ao tratamento é maior na compulsão alimentar do que na anorexia, e na anorexia você tem uma questão de distorção de imagem corporal que é mais grave, tá?